Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos comentando a Constituição Federal de 1988, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, no intuito de trazer um estudo completo para provas e concursos sobre a Constituição Federal, sobretudo sobre o direito constitucional. Estamos no artigo 100 e estamos falando sobre os precatórios. O artigo 100 tem diversos parágrafos e nós precisamos passar por eles um a um. Bem verdade, existem parágrafos muito mais cobrados em provas do que outros. Isso é uma verdade. Mas o nosso intuito, como eu disse, é fazer com que o aluno tenha completo acesso à Constituição Federal e ainda sobre dicas importantes de todo o texto. No artigo 100, nós entendemos o que é um precatório. Nós vimos ainda que eles podem ser devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, tá? Esse conceito muito importante nós aprendemos na aula do artigo 100 e você vai utilizar nessa aula também. Bom, no parágrafo 8º está escrito o seguinte: é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Vou repetir: é vedada, é proibida a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Não é nada difícil nós entendermos o parágrafo 8º. Primeiro, é proibida. O que é proibida? A expedição de precatório, certo? Complementar ou suplementar de valor pago. O intuito do artigo aqui, o intuito do parágrafo, é fazer com que o precatório seja um único documento e ali envolva toda a condenação. Então, ele vai proibir a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, de valor que já tenha sido expedido em outro precatório, ok? Nós vimos que o texto do artigo 100, ele vai dizer que os precatórios são pagos exclusivamente em ordem cronológica de apresentação e a conta dos respectivos créditos, tá? Então, o precatório ele deve ser expedido à conta dos respectivos créditos pelo valor de face. Um exemplo: a Fazenda Pública me deve numa condenação judicial R$500 mil. E ela expede um precatório de 250 mil e outro de 250 mil para o exercício seguinte. Não, isso é vedado. Olha, não pode o fracionamento, tá? Não pode a repartição e, sobretudo, a quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. O parágrafo 3º do artigo 100, ele vai tratar dos RPVs, tá? Que é o precatório de menor valor. Nós vimos, não é isso? Ó, o disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, eu tenho um precatório que ele possui o dobro do valor que seria para um RPV. Posso desmembrar, professor? Transformar em 2 RPVs? Aí eu saio da fila, não é verdade? Afinal de contas, o brasileiro sempre quer procurar um jeitinho de facilitar o seu lado, não é? Isso não é legal, isso não é permitido, tampouco ético. Então, não pode haver quebra do valor da execução para que haja um enquadramento como um RPV. Ah, professor, isso é lógico, né? Isso não acontece. Não acontece? Veja no judiciário, veja a jurisprudência e você vai ver centenas e centenas de decisões referentes a este tipo de demanda. Um importante
a se destacar aqui no parágrafo 8º, e muito embora isso venha a ser questões para bacharéis em direito, para os concursos que exigem nível superior, é a súmula vinculante 47. E ela diz o seguinte: os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Importante você aprender com a súmula vinculante é o seguinte, olha, os honorários advocatícios, tá, que são incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, consubstanciam verba de natureza alimentar. Você vai lembrar das aulas passadas e você vai ver que nós já falamos que existem preferências, não é? Existem os precatórios propriamente ditos, os débitos de natureza alimentar, ok? E aqui vai se enquadrar os honorários advocatícios, de acordo com a súmula 47, aqueles, ok? Aqueles incluídos na condenação ou destacados do montante principal, tá? Do devido ao credor. E também os débitos de natureza alimentar para maiores de 60 anos, ok? Que é a superpreferência. Então pode sim haver o destaque. Isso não importa na proibição do parágrafo 8º. Temos que entender isso. Existe um valor principal devido ao credor, né? Devido pela fazenda pública. Vamos trazer um exemplo, tá? E o exemplo diz o seguinte, olha, vamos colocar aqui, ó, o valor da condenação é de R$200 mil. Muito bem, R$200 mil é o valor da condenação para a parte. Essa parte ingressou no judiciário com um advogado, não é verdade? Ingressou com um advogado e estabeleceu-se ali os honorários contratuais de 10%. É apenas um exemplo, tá? Eu estou colocando 10% para facilitar a conta, para que a gente possa entender bem o exemplo. Muito bem, essa parte combinou ali e foi vencedor na quantia de R$200 mil. Mas lá na sentença, geralmente ocorre, e você vai ver na prática, que também há a condenação de honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais aqui no nosso exemplo de 10%. Então, o valor da condenação de R$200 mil, nós temos honorários contratuais de 10%, que daria R$20 mil, e honorários sucumbenciais de outros 10%, que também daria R$20 mil. Muito bem. O que vai entrar no precatório? O valor principal. Ok? O valor principal. E aí vem a pergunta, professor, mas a súmula 47 não vai dizer que os honorários, eles podem ali, né, ficar em apartado e inclusive ser enquadrado como um RPV, como um precatório de natureza alimentar, não é? Sim, verdade. Mas a súmula vinculante 47 está falando dos honorários, vamos ver lá, dos honorários alcançados, tá? Incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor. Se está incluso no montante principal devido ao credor, não é o caso da súmula 47, tá? Então aqui no nosso exemplo, vamos voltar a ele, temos um montante, não é isso? E você pode pensar, professor, esse aqui está destacado. Não, ele está incluso na condenação, ok? E por ele estar incluso na condenação, ele também deverá ser expedido através de precatório. Muito bem, ok? Também deverá ser expedido através do precatório, porque compõe o principal, né? E, professor, então a súmula 47 vai incidir só sobre os honorários sucumbenciais? Aqui no nosso exemplo, caberia dessa forma, tá? Poderia ser, inclusive, um RPV, uma requisição de pequeno valor. Ah, professor, entendi. Então, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou RPV, requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Tá? É, inclusive, a interpretação que a gente tem no Supremo Tribunal Federal até o momento. Olha, veja um julgado correlato.
A súmula vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de RPV em separado para o adimplemento de honorários contratuais avançados entre jurisdicionado e causídico, para a tristeza dos advogados que estão assistindo este vídeo, não é verdade? Ora, terá que esperar para receber através de precatório. Isso às vezes importa, dependendo do mês, e nós vimos que apresentados até 2 de abril, vai para o ano seguinte, não é verdade? E nós sabemos que existem débitos das fazendas públicas federal, que inclusive é a única que consegue cumprir a regra do artigo 100, né? Mas existem precatórios de débitos referentes à fazenda pública distrital, estadual, municipal e que muitas das vezes podem importar em anos, tá? Em anos para receber. Bom, aqui está a jurisprudência, é de 2017, cujo relator foi o ministro Edson Fachin. Ok? Entendeu o nosso exemplo aqui? Ficou alguma dúvida? Acredito que não. Bem simples. É lógico, sobre este tema existem muitos outros apontamentos, mas para a sua prova, para o seu concurso e de uma maneira geral para o trabalho aí na advocacia, é um exemplo muito importante, é uma parte muito importante que nós destacamos nesse vídeo. Tá? Na próxima aula continuaremos a partir do parágrafo 9º, continuaremos sobre o tema precatórios, chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.